Olá, seja muito bem-vindo ao canal Em Família. Hoje é sexta-feira, como você sabe, é o dia da nossa recapitulação da lição. Estamos muito felizes com a sua presença, sua companhia também, que você possa desfrutar desses ensinamentos. Hoje é 9 de fevereiro, nós vamos fazer nossa recapitulação da lição 6, que trouxe o título Eu me levantarei. O verso para memorizar foi o Salmo 12, verso 5, que nós lemos assim: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Nós já vamos nos aprofundar na recapitulação, mas antes vamos fazer a oração pedindo a orientação de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa semana de estudos. Vamos agora recapitular o assunto. Esteja conosco, nos dando a orientação, a sabedoria, que possamos tirar também lições preciosas para a nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Na lição desse sábado, 3 de fevereiro, que trabalhou o tema Eu me levantarei, começou a abordagem mostrando que em todas as épocas, depois da entrada do pecado, o mal, a injustiça, a opressão tem assolado a humanidade. E os salmos são expressões de Deus e do salmista que protestam contra essa injustiça. Então, Deus está de olho, está atento a essa situação e ele se levantará para dar um basta a toda essa situação. E como nós vimos, o estudo deste sábado apontou que essa maldade, essa injustiça que se espalha pelo mundo causa muita angústia no salmista, assim como causa também em nós sofrimento, angústia. Mas o Senhor é tolerante, ele ainda por algum tempo não exerce seu juízo, a sua sentença sobre os ímpios, sobre a injustiça, sobre a maldade, por tolerância, por misericórdia e por amor. Essa compreensão que a lição procurou trazer para nós, inclusive trazendo a referência bíblica de 2 Pedro 3,9, um verso conhecido que diz que o Senhor é tolerante e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação. Outro entendimento que nós tivemos desse estudo é que, apesar da tolerância, da misericórdia de Deus, o dia do juízo se aproxima. É inevitável e chegará o dia em que Deus julgará e trará juízo sobre todas as coisas. Nós, os que cremos em Deus, devemos esperar, confiar nas promessas e aguardar esse dia que para nós será de alegria. A lição finalizou ainda falando sobre esse juízo, que ele tem dois aspectos principais, né? Um é que ele inclui a libertação desse grupo de pessoas que são os oprimidos, os injustiçados, e o outro aspecto é a destruição dos ímpios, das pessoas que exercem essa opressão. E finalizou ainda dizendo que nós devemos confiar na promessa de Deus, de que ele fará a justiça no tempo certo. No estudo deste domingo, nós começamos lendo algumas referências da pergunta número 1, e nós pudemos identificar nessas referências, desses salmos, a figura de Deus como um guerreiro e juiz. Então vai ser ressaltado ali a prontidão de Deus em atender o clamor do seu povo. A lição fala ainda que essa figura de Deus como um guerreiro, ela destaca a severidade e a urgência da resposta divina a esse clamor. Para aprofundar esse tema, a lição, a autora nos trouxe aqui uma citação do Salmo 18, né, que retrata ali de forma poética a atuação de Deus através das forças da natureza, usando-as como armas de guerra, né, falando dessas forças como armas de batalha. E essas expressões, essas imagens, essa magnitude das ações divinas deve trazer em nós a certeza do cuidado de Deus e da capacidade dele em combater o mal, em acabar com a maldade, com a injustiça e com o pecado. E para desenvolver mais ainda o estudo desse domingo, a autora da lição trouxe o personagem Davi, um rei de Israel, um salmista, uma pessoa, um guerreiro bastante habilidoso.
e que, como rei de Israel, à frente de seu exército, conquistou muitas vitórias, derrotou muitos inimigos do povo de Deus. Mas sempre que Davi era vitorioso numa batalha, ele não acreditava isso, a sua habilidade como um general de exército, ali na frente do seu exército, e nem a habilidade de manusear bem as suas armas. Ele sempre acreditava isso a Deus. Ele sabia que a fonte de suas vitórias era o Deus. E como que ele acessava essa fonte? Através do louvor e da oração. Davi é um grande exemplo para nós hoje, que enfrentamos lutas, provações e que temos que guerrear contra o mal todos os dias. Devemos acessar esse poder, assim como Davi, através do louvor e da oração e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Nessa segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar justiça para os oprimidos. E o assunto começou a ser abordado mostrando o quanto Deus se preocupa com a humanidade de uma maneira geral, mas em especial com alguns grupos vulneráveis, desfavorecidos. Neles encontramos os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. São grupos que Deus se preocupa e que age em favor deles. E na sequência, nós vimos que a autora trabalhou essa expressão pobres e necessitados, que é muito usada na Bíblia e nos Salmos em especial, que é objeto do nosso estudo. E nós vamos entender, através desse estudo, que não se trata apenas de necessidades materiais, né? Não se limita apenas à necessidade material. Mas essa expressão se refere a qualquer tipo de necessidade, a vulnerabilidade, o desamparo, e então engloba tudo isso. Além do mais, também ressalta a postura daqueles que confiam em Deus e esperam nele pelo seu socorro. Nós seguimos o nosso estudo e a autora nos esclareceu que Deus ele tem essa preocupação com esse grupo de pessoas e na maioria das vezes ele vai trabalhar através de nós, das nossas mãos, né, dos seus filhos fiéis. Então nós somos instrumentos na mão de Deus para aliviar o fardo dessas pessoas. A lição disse ainda que os salmos inspiram pessoas fiéis a levantar a voz contra toda a opressão. Um outro ponto muito importante abordado nesse estudo foi o destaque de que é inútil, é fútil depositar confiança em instituições humanas, seja elas quais forem, até mesmo a igreja. Então, nós, o povo de Deus, a autora nos chama a atenção para resistir à tentação de botar a nossa confiança em instituição humana, em pessoas e etc. Quando nós estamos pobres, necessitados, queremos nos agarrar a uma saída, mas a nossa saída deve ser o nosso Deus. Se ele quiser, ele usa uma instituição humana e não tem problema nenhum, mas a nossa fé sempre firmada na rocha da nossa salvação em Cristo Jesus. Ao concluir esse estudo, nós vimos que o próprio Cristo se tornou pobre para se identificar com os seus filhos necessitados, pobres, ele se fez pobre. E nós entendemos nesse estudo também quais são as riquezas de Jesus, as riquezas que ele quer dar a cada um de nós. E a autora elencou aqui a libertação de toda opressão trazida pelo pecado, e a segunda, ele promete a vida eterna no reino de Deus. Que essa possa ser a nossa esperança, que essa esperança possa alimentar a nossa fé, nos dar convicção, nos fortalecer na nossa jornada e que nós possamos ser usados por Deus para aliviar também o sofrimento dos nossos irmãos. No estudo dessa terça-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar o tema Até quando julgarão injustamente? E a abordagem foi com os líderes de Israel, os reis de Israel constituídos por Deus. Esse rei deveria exercer a autoridade segundo a vontade divina. Com isso, eles deveriam garantir a paz, a justiça, mas, infelizmente, eles usaram mal dessa responsabilidade
e perverter o juízo e a justiça, sobretudo afetando os grupos menos favorecidos da sociedade. A lição seguiu nos mostrando os juízos de Deus sobre esse grupo de pessoas, esses líderes que exerciam opressão sobre o povo de Deus. Inclusive o Salmo 82, que foi a base do nosso estudo, nós podemos identificar que esses líderes eles eram retratados pelos salmistas como deuses, uma maneira de como eles se sentiam em relação ao povo. Nós vimos ainda que esse salmo ele também listava os juízos de Deus sobre este grupo de pessoas. Na sequência, nós tivemos a oportunidade de ver que as Escrituras sustentam que existe um único Deus, ele que ele governa sobre tudo. Mas Deus pode delegar e delega ao ser humano, compartilha desse governo. Mas muitas vezes esses líderes humanos pervertem esse governo, essa delegação que Deus concede a eles e não cumpre o propósito. Era o caso que acontecia com Israel, e Deus estava se levantando para julgar essa situação. Ao finalizar o estudo dessa terça-feira, nós vimos que o Salmo 82, ele expõe essa apostasia dos líderes em Israel, né? O salmista, através deste salmo, fala dessa apostasia, desse extravio da finalidade da autoridade concedida por Deus. Inclusive, se você estudou durante toda a semana conosco, você já leu este salmo. Mas se você ainda não fez o estudo, se está assistindo apenas esse vídeo, pausa esse vídeo, separa um tempo para você ler o Salmo 82. Você vai acompanhar todas essas instruções que a autora passou através da leitura do Salmo. Para finalizar este estudo, nós vimos que Deus os lembrou, a esses líderes, a esses reis, a esses poderosos, as pessoas que têm uma posição de destaque, de liderança, que eles são meros mortais. Como todo o resto do povo, eles devem obedecer às mesmas leis de Deus e são sujeitos aos juízos do nosso Senhor. Um dia Deus trará juízo sobre todas as coisas e todos nós, justos, injustos, pobres, ricos, líderes ou não, seremos julgados. Nós possamos viver à luz dessa verdade. Na lição dessa quarta-feira, que nos trouxe o tema Derrame sua indignação, começou nos mostrando que os salmistas suplicavam a Deus que se vingasse de seus inimigos, dos seus opressores, das pessoas que estavam trazendo dor e sofrimento a eles. E a lição nos ajudou a compreender que, primeiro, eles estão pedindo que Deus resolva a situação. Isso é muito importante, deixar sempre nas mãos de Deus a condução de todo esse processo. Um outro aspecto importante que foi levantado da lição é que a opressão que eles estavam sofrendo, eles estavam vendo, que o salmista presenciava e às vezes até sentia, levantava nele essa revolta, levantava nele esse sentimento de que Deus se vingasse. Algo muito humano, muito normal, parecido conosco. Muitas vezes, quando nós sofremos, quando nós somos explorados, nós sentimos sentimentos esses, mas que nós precisamos sempre submeter a Deus, deixar com Ele, Deus, para que resolva as opressões e essas situações de exploração. Esse é um ponto muito importante que a lição trabalhou, a respeito de que o salmista em nenhum momento fala que ele será o agente da vingança, o que ele é o agente desse juízo. Em todo momento ele clama para que Deus exerça o seu juízo. Ele também pede para que Deus cumpra o que ele mesmo prometeu a respeito das bênçãos e maldições da aliança. Essas pessoas, esses povos que estavam oprimindo, que estavam causando mal, causando dor, estão fora das bênçãos da aliança, sujeitos às suas maldições. Por isso o salmista invoca o poder e a presença de Deus para exercer o seu juízo. Outra compreensão que a autora nos trouxe neste dia foi que os salmos também, além de serem orações, eles são uma proclamação profética, né? E o exemplo disso nós encontramos no Salmo 137, que foi também tema do nosso estudo.
Lá nós temos os juízos sobre a Babilônia. Né? Todo o mal que ela tinha feito para as outras nações voltaria para ela como juízos divinos. A lição ainda nos falou que isso é prova de que os salmos advertem que o mal não ficará impune para sempre. E, finalmente, nós concluímos o estudo mostrando, compreendendo, aliás, que esse clamor do salmista para que Deus se vingue, que o Júnior já analisou, faz parte da aliança, está lá as maldições da aliança. Para cada ação existe uma reação. Então, para quem não se entrega a Deus em aliança, vai sofrer uma pena. Essa consequência exercida por Deus é sempre com justiça, mas também com misericórdia. Com misericórdia, digo. Porque o propósito de Deus é salvar todos. Todos que queiram serão salvos, terão espaço para a salvação. E essa é uma compreensão importante para nós olharmos as pessoas que estão no mundo, separadas da aliança de Deus, que muitas vezes nos causam dor, sofrimento, e olhar com esse olhar de que se elas se arrependerem, Deus tem propósito de salvação para todas. No estudo desta quinta-feira, nós tivemos a compreensão de que o salmista entendia que o local do juízo divino era o santuário. E nós tivemos a oportunidade de ler vários salmos em que ele passava essa mensagem. A lição diz assim: o santuário era o local designado para o juízo divino. Então, muitos salmos, como nós vimos, retratam essa imagem, do Altíssimo, o Senhor sentado no seu trono, no santuário celestial, pronto para julgar. E nós encontramos também no nosso estudo a compreensão de que o santuário revela o plano da salvação, o plano da redenção. Nós pudemos ver que a autora trabalhou aqui que a Bíblia apresenta o pecado como violação da lei moral. Então, ao nós adorarmos, ao nós nos rendermos a um Deus santo, justo e reto, o que nós podemos fazer no sentido da adoração é procurarmos também a retidão, sermos santos como nosso Deus é. E nós buscamos isso através da justificação de Cristo, é claro. E a lição conclui esse trecho do nosso estudo dizendo assim: para isso, devem guardar a lei de Deus, os justos devem guardar a lei de Deus, que é uma expressão da sua santidade. Outro aspecto que foi trabalhado aqui, um outro ponto levantado, é que no santuário celestial, ele é o lugar de perdão e de aplicação de justiça. Perdão para o pecador arrependido e aplicação de justiça aos impenitentes. O Deus que é perdoador, que é descrito nos Salmos como um Deus perdoador, é o mesmo Deus que se vinga das ações perversas dos impenitentes. Então, é preciso nós entendermos isso, e assim como o Júnior comentou, é viver em santa retidão, orientados pela palavra de Deus. O santuário é lugar de juízo. Por que nós temos esperança e é uma boa notícia? Porque nós já nos entregamos a quem pagou o preço da nossa redenção, Jesus Cristo. A lição ela finalizou exatamente nos trazendo essa mensagem, que o santuário é um local de juízo, mas nós não precisamos temer. Dependendo do lado em que você está, você se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de retidão, como foi dito, vai ser um dia de vitória, esse dia do juízo. Para aqueles que não se arrependerem, infelizmente será um dia de derrota. Então, que isso possa trazer esperança para nós e possamos estar do lado certo.